Como se posicionar de forma estratégica e humanizada no digital? Pois é, marketing é o nosso assunto de hoje. Aqui no Estúdio 1, eu sou Bel Cristina e você está na Pix TV. E a nossa convidada de hoje, ela é muito massa. Ela é formada em design pela UFSC. Ela é a Débora Rodrigues, muito conhecida como a Beba, estrategista digital. Sei que ela ama contar boas histórias e vai contar algumas pra gente hoje também. Inclusive, o nome A Beba é o nome que leva a sua agência, que surgiu em 2017 e tem um time de especialistas que estão de olhos atentos em posicionamento estratégico humanizado. Mais de 900 clientes já passaram pela Beba e olha, muita coisa boa vai rolar no nosso podcast de hoje. Ela também mentora social media, que quer aí ter agências lucrativas, previsibilidade e posicionamento lucrativo também. Vou aproveitar o jargão dela e já vou apresentar a Beba, a dona Beba, essa mulher massa. Seja bem-vinda, sua massa. Obrigada, Bel. Bora lá. Um prazer te receber aqui. A gente já quer saber quando surgiu e como surgiu a Beba, primeiro agência, mas depois eu quero saber de onde vem a Beba, mulher, pessoa. Certo, vamos lá. A agência, ela surgiu, eu sou formada em design, né, como a Bel mencionou. A agência surgiu no ano de 2017. Eu me formei em 2016, já tinha alguns freelas ali de design durante a faculdade. Em 2017 eu trabalhava meio período como designer dentro de uma agência e meio período já gerenciando esses clientes que eu já fui conquistando no decorrer ali da trajetória acadêmica. Eu engravidei da minha filha em 2018, ganhei a Aurora em 2018 e depois que eu ganhei ela, entrei na licença maternidade e vi que não tinha mais como voltar para o meu serviço CLT, porque eu ia ter que contratar uma babá e eu não queria naquele momento, eu queria aproveitar mais tempo com ela, enfim, exercer o papel de mãe. Entendo. Então eu resolvi pegar e largar e assumir realmente, de fato, o desafio do empreender. Então, larguei o emprego CLT e comecei a assumir não se chamava Beba, se chamava Arandela na época, a agência como meu serviço principal. Na época, o foco era mais na parte de design. Aí, um cliente lá específico de design, uma creperia, me chamou para cuidar das redes sociais dele. Deu assim, não, bora. Aquela, tem um filho para criar, bora, né? Vamos meter a cara. E eu sempre fui muito de estudar e, tipo, eu não tenho medo de desafio. Assim, se tu, igual para mim, tá aqui hoje, tá sendo muito difícil. Eu sou uma pessoa mais quietinha, mas a Bel chamou assim, não, vamos. Então, eu peguei, bora. Então, fui atrás de me especializar, estudar e, tipo, assumir, né? Entregar aquele serviço com qualidade, assim como já fazia na parte do design. E ele gostou, consegui gerar resultado para ele. Querendo ou não, naquela época não tinha muita parte dos vídeos, então muito do que eu fazia como design e daquilo que eu aprendi na faculdade de comportamento de consumidor e tudo mais, influenciou nos resultados positivos que ele teve. Então ele foi lá, foi indicando para um, foi indicando para outro, e assim eu fui vendo que a coisa foi surgindo e crescendo. Muito da Beba, né, como eu mencionei, surgiu dentro de casa, dentro do meu quarto, com a Aurora agarrada na minha teta e eu com a mãozinha ali no outro computador, e assim eu fui fazendo crescer. Naquela época eu já vi a necessidade de me posicionar, porque eu vi que o boca a boca ele acontecia, mas não era suficiente para eu poder conseguir, né, enfim, contratos maiores e melhores. Então comecei a criar conteúdo, que foi um desafio extremamente grande pelo meu perfil mais quietinha, mas mesmo assim eu ia lá e sempre me mantive constante desde o começo. Em 2022 foi quando eu decidi montar o escritório físico, porque eu estava tendo muita dificuldade de conseguir contratos maiores pelo fato das pessoas acharem que era só eu. Não tinha uma estrutura ali, Não tinha uma estrutura. Daí, por mais que eu já tivesse equipe home office, a galera achava que era só eu que fazia tudo. Então, não, ela não vai dar conta. A menina sozinha não vai dar conta. Então, ops. Então eu vou abrir o escritório e, enfim, vou mostrar que realmente, de fato, eu tenho uma equipe. E como naquela época ninguém conhecia como Arandela, era só, tipo, vai lá que a Beba resolve. A Beba. Fala com a Beba que a Beba faz. Meu apelido é Beba, aí veio de, tipo, Beba, vai lá com a Beba que ela resolve. Assim, já vou montar o escritório físico, já vou ter que reestruturar toda a parte, tipo, de design. Vou mudar o nome. Vou mudar o nome, porque ninguém chama pelo nome que é, todo mundo chama pelo meu nome. Sim. E foi aí, de fato, que surgiu, e depois de 2022 que a coisa engrenou de fato. Porque o início, né, Beba, era a parte de criação de logo, de identidade visual ali, né? Desenvolvimento de marca, comunicação visual. Então, pela própria minha formação, né, até coisas mais
mais a nível tipo de digitar um banner para site, coisas mais simples e menores. Sim. E depois, com a oportunidade que esse cliente me deu e conforme o Instagram foi evoluindo a nível de começar a aparecer vídeo, começar a ter necessidade de primeiro IGTV, depois a parte dos Reels e assim por diante, que a gente foi se especializando também nessa parte de produção audiovisual. Gente, IGTV, verdade. Caraca, é verdade. A gente está falando de formação e eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre... Porque a gente vê hoje muito social media que não tem formação, não tem uma graduação, enfim, que se auto-intitula social media, aí, né, trabalhando, enfim. Mas eu quero saber como a tua graduação, como a tua formação te ajudou nesse processo. Eu acho que, primeiro de tudo, tipo, realmente, para ser social media, a gente não precisa de um diploma. Hoje, qualquer pessoa pode se intitular social media. E só que o fato da gente não precisar de um diploma e do mercado não exige, o mercado ele não exige um diploma, mas ele exige resultado. E para te poder entregar um resultado para o teu cliente, tu vai precisar estudar, seja através de curso, de mentoria, de evento, enfim, tu vai ter que se mexer para poder entregar resultado. E hoje o nosso mercado, pelo fato de não exigir esse diploma, igual um direito, uma contabilidade, essas profissões mais comuns, faz com que a porta de entrada dele seja muito fácil. Às vezes a pessoa tem tipo um iPhone da época que tira foto bonita e já se intitula social media. Por quê? Porque eu sei fazer uma foto bonita, sei fazer um vídeo bonito, mas não necessariamente a foto bonita e o vídeo bonito vai ser aquilo que o cliente precisa naquele momento. Então, eu visualizo que a minha graduação ajudou muito, porque dentro do design, a gente estuda muito sobre a parte de comportamento do consumidor. Muito do design, principalmente na parte de design de produto. A gente estuda muito sobre pessoas, ergonomia, enfim. Então, é sempre tudo focado muito na experiência do usuário, é pessoa. E rede social é isso também. Então, essa visão de designer e de entender de gente, querer estudar sobre o comportamento do consumidor, me fez sempre pensar além do visual. Porque, tipo, o vídeo bonito importa, a foto bonita importa, a arte de design importa, porque a gente está tratando de comunicação e o visual é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que o visual é importante, o visual também é relativo. Porque o que é bonito pra ti... Se tu não tem uma boa estratégia... o que é bonito pra ti não vai ser bonito pro outro. Então, de fato, é tu entender de pessoa, entender, tipo, de marca, para poder validar o que é que, de fato, vai comunicar da melhor forma possível com aquele público que eu preciso atingir. E aí tem a Beba, e a Beba ali, a agência, falando agora de agência... fornece vários serviços, né, Beba? Vários. Assim, tem uns muito interessantes, muito legais. A Beba vai falar um pouquinho pra gente. E entender que não é justamente apenas o criar uma imagem ali, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, jogar ali num programa de edição, botar uma foto, criar um reel, enfim. Tem um montante de coisas que precisam ser estudadas antes de chegar no produto final, que é um vídeo, que é um carrossel, que é um post ali, né? Quais são os serviços que a Beba oferece hoje? Hoje, o foco principal da Beba é a parte de gestão de rede social. Aí envolve a parte de estratégia digital, calendário editorial, enfim. Depois disso, a gente trabalha também muito com desenvolvimento de marca e a parte do tráfego pago, que também está atrelada à gestão da rede social, né? Porque um não vive sem o outro. O tráfego precisa de social media precisa do tráfego pago. Mas a agência, ela é uma agência bem completa. Se tu precisar de um cartãozinho de visita, a gente vai fazer o cartãozinho de visita para ti. Desde o cartãozinho de visita até uma estratégia de marketing mais robusta a nível tipo de online e offline. A gente consegue te atender também. Mas hoje, se tu entra lá no nosso Instagram, por exemplo, tu vai ver eu falar muito sobre a mentoria que a gente presta para formar outros profissionais de social media e a parte da gestão de redes sociais e tráfego pago, porque são, digamos assim, os serviços principais. Sim, o carro-chefe da agência, né? O carro-chefe da agência é aquilo que eu prefiro focar a comunicação, mas seja um desenvolvimento de site, seja um cartão de visita, a fachada de uma empresa tua, enfim, desde a parte tipo de design, a marketing como um todo, a gente consegue atender. Uma coisa legal que eu acredito não, vocês fazem, que é reformular uma marca. Tu passou por esse processo como agência, do redesign, né? Então, assim, eu quero áreas novos para minha empresa. Eu era sócia numa empresa, não, eu quero ter minha própria empresa agora, então eu preciso ter um novo nome. Tem toda uma estratégia de identificação de objetivo e tudo mais, até chegar lá no produto. A logo, gente, e o slogan é o final. Um negocinho pequenininho assim, tipo, de um todo. É sobre tu entender o objetivo da marca, a questão de quem tu vai atingir, questão, tipo, de público-alvo, enfim, envolve muita coisa até chegar, tipo, no desenvolvimento final. E vocês fazem isso também na Beba, né? A gente também trabalha com desenvolvimento de marca. Muito legal. A Beba falou, é Agência Massa o nome da mentoria, isso, né?
A Beba também, ela presta consultoria para social media, a gente já falou aqui na apresentação dela. E a agência existe desde 2017, mas foi 2024 que tu rompeu aí na mentoria, que tu te sentiu à vontade, confortável para poder prestar as mentorias. Por quê? Então, o que aconteceu? Quero saber. Eu sempre fui muito contra essa questão de... Aqui na internet, todo mundo é especialista. Então, acaba que eu sempre fui muito contra aquele cara que não viveu na prática aquilo que ele está vendendo. Então, eu sempre precisei muito, sempre fui muito de estudar, desde criança, enfim, era obrigada a tirar 10 em tudo, senão eu era muito crítica comigo mesma. Então, eu precisava sempre viver, eu precisei viver tudo que eu precisei viver, enfim, para me sentir confortável de fato, ensinar outros profissionais de social media a chegar onde eu cheguei. Porque tem muito aquela coisa, tipo, de validação e de erro. Eu já errei, tipo, muito. Eu sei o que é viver na prática um contrato, tipo, de R$150. A gente está praticamente, enfim, prostituindo o mercado, mas eu já fiz isso. Eu sei o que é ter mais de 50 contratos que te pagam menos de R$500 e tu viver, tipo, totalmente imersa no operacional, tipo, tu não ter vida além do teu trabalho. Tipo, trabalhar 10 horas por 10, 12, até às vezes mais, porque tu não consegue, tipo, largar aquilo ali. Por que tu não larga? Porque tu não foca em processo, tu não foca em pessoas, tu não olha pro teu negócio como um negócio de fato, mas sim como apenas uma agência de marketing. Geralmente, a maioria dos social medias, né, eles focam em montar um time muito foda de marketing e não olham pro negócio. Então, eu precisei, tipo, errar tudo que eu errei para me sentir, além de errar, né, tipo, dar a volta por cima e conseguir reverter essas situações para depois disso olhar e não, agora eu me sinto apta a ensinar outras pessoas. E geralmente é legal porque a maioria dos mentorados vem com situações bem aleatórias. Assim, não, aquela velha, né? Eu já passei por isso. Para resolver, eu fiz isso e aquilo. Sim. E é muito legal tu ver que aquilo que tu viveu e que funcionou para ti também funciona para outras pessoas. Tanto que a mentoria, hoje, ela é só individual. Mas a partir de final de abril, ela vai ter a mentoria em grupo. Porque eu já consegui validar que o método que funcionou para mim também está funcionando para esses mentorados que eu estou tendo de maneira individual. Tipo, já é um método que funciona e eu sei que, tipo, na mentoria em grupo ele vai funcionar também. Massa. Então, tipo, veio só em 2024 porque realmente eu sou contra o cara que quer vender um negócio sem ter a experiência, daquilo, a experiência prática, o ego inflado da questão, tipo, da teoria. É muita teoria, tá? Mas e na prática? Tu já viveu? E a maioria não vive, porque a maioria, tipo, foca na agência. Tem lá uma agência, vai chegar, tipo, nos 20, nos 30 mil. E depois já vai querer vender um infoproduto, porque no infoproduto tu vai ganhar um dinheiro mais gordo. Sim. Mas ele não escalou a agência dele de fato. Ele chegou num ponto, parou, e o que ele ganhou de mais dinheiro foi através do infoproduto, não através do serviço de gestão. Sim. E hoje na Beba a gente chegou num patamar bem bacana em questão, tipo, de faturamento, vendendo o serviço de gestão, atendendo um número bem grande de clientes de forma simultânea e conseguindo entregar resultado. Então, hoje sim eu me sinto apta a ensinar outras pessoas. Antes disso, não. É o pé no chão, né? Só vou ensinar aquilo que de fato faz sentido. É cliente simultâneo. Vou te contar um negócio. Tô te falando que essa mulher aqui, eu trazia aqui, ó, Michelle Obama, trazia qualquer celebridade do mundo e tava difícil trazer essa mulher, porque eu sei que ela é mãe já começa por aí, né? Mãe. E continua priorizando também o tempo com a Aurora, continua priorizando família, a Beba é casada, tem seus afazeres, e a gente sabe que desde o começo tu te predispôs a ficar nesse ambiente de priorizar a minha filha, priorizar tempo com ela, e por isso tu trabalha muito com planejamento, com previsibilidade, porque tu sabe que isso é importante para outras pessoas também, né, Beba? Com certeza, e para as pessoas é importante, principalmente pra gente poder manter a nossa saúde mental, digamos assim, porque tu é mãe. Às vezes a gente sai de casa às 7, 8 da manhã e volta às 6, 7 horas da noite. Daí tu chega em casa cansada, querendo pegar, deitar na cama e morrer. Mas tu não pode, porque tem a criança ali. Daí tu fica assim, meu Deus, mas eu tinha que brincar com ela. Meu Deus, eu tinha que fazer aquilo. Daí tu começa a se cobrar. E tu se cobrar vai repercutir de forma negativa na experiência que tu tá tendo com a tua filha, na educação dela, nos momentos felizes, porque passa muito rápido tudo.
Sim. E também vai repercutir no teu trabalho, porque se tu não é uma boa mãe em casa, se tu não, enfim, se tu não é feliz em casa, é muito difícil não ser feliz também no serviço. Então uma coisa vai respingar na outra. Falando sobre crescimento de empresas ali no digital, enfim, o crescimento de gente que realmente quer aparecer, quer consolidar a marca no digital, o que trava muitas vezes esse crescimento das pessoas nas redes sociais? Como que a gente evita esse baque que às vezes as pessoas têm, elas estagnam e não saem mais daquele lugar? Posta e tipo, parece que rema e dá um passo pra frente e 2 pra trás. Exatamente. 2 pra trás. Isso, se tratando de rede social, tem vários fatores que podem ser o problema disso, mas na maioria das vezes é porque as pessoas elas não focam, esquecem o principal, que é o fato da rede social ser social. A gente está tratando de pessoas, falando de pessoa para pessoa, toda aquela questão tipo da humanização. Então as pessoas, a partir do momento que esquecem essa base, igual tu pode entrar isso, pega uma empresa qualquer, tu vai ver, vai ter lá um monte de comentário não respondido. Aí o teu seguidor vai lá e deixa um comentário, a primeira vez tu não responde, deixa a segunda vez tu não responde, te manda uma mensagem no direct, tu não responde. A probabilidade desse cara deixar de te responder, mandar um comentário pra ti uma terceira, quarta vez, ela vai acontecer, porque não houve a relação. E nisso, o engajamento dessa empresa, que já era ruim, ele vai sendo cada vez mais podado. Isso é um dos principais problemas que eu vejo, se a gente levar em consideração que rede social é sobre relacionamento. Outro ponto também é a pessoa entender a rede social como um supermercado, não como uma rede de relacionamento. Ela fica naquela, tipo, venda, 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 produto, produto, produto. E quando chega em casa, quer se jogar no sofá, abrir teu celular, tu não quer comprar. Não necessariamente tu quer comprar. Tu quer parar para consumir um conteúdo que tu gosta de uma empresa que tu admira, ou conversar com as tuas amigas, ver o que a tua tia publicou lá no Instagram dela. Sim. Então, a partir do momento que a empresa não se preocupa em criar um conteúdo que possa ser interessante para o seguidor dele, fica só naquela, compre essa caneca, R$20, compre não sei o quê. As pessoas vão perdendo o interesse e o engajamento também vai indo para o ralo. Por quê? Porque não gera conexão. E outro ponto principal também é a questão da falta de constância. Às vezes as pessoas elas não têm... A constância é louco, porque tem muita gente que fala, tipo, qualidade é melhor que quantidade. Mas a quantidade também importa, porque a gente está tratando de algo que precisa ser repetitivo para fazer com que tu crie presença de marca e a pessoa lembre de ti quando, de fato, ela precisa comprar algo. Porque, como eu mencionei antes, tipo, a venda não é o principal. O foco não é a venda, mas a venda é uma consequência das boas relações que tu cria. Então, a partir do momento que tu foca em humanizar, a partir do momento que tu foca em criar um conteúdo relevante, não apenas promocional, e a partir do momento que tu consegue fazer isso tudo de maneira constante, a probabilidade do teu seguidor, quando precisar de um produto que tu vende ou de um serviço que tu presta, lembrar de ti, vai ser muito maior do que lembrar lá da outra empresa que publica uma vez na semana, ou que publica 4 dias seguidos e fica 2 semanas sem publicar nada. E tem uma coisa muito legal, que a estratégia de venda de forma natural também é muito bacana. Sim. Sabe por quê? A Beba falou de repetição, né? E... tem uma empresa que tem uma parceria com a Beba, que eu acompanho, enfim, né? Bem de perto essa empresa. Aquela bem de perto, atrás das câmeras. Tipo assim, ó, roteiros e roteiros na mão toda semana. Mas tem uma coisa muito legal, que quando eu penso em um determinado produto dessa empresa, eu penso sempre em 3 palavras. Que é conforto, segurança, qualidade de vida. Sim. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali são as características daquele negócio e porque a agência que monta, que no caso é a Beba, se preocupa em estruturar isso de uma forma que o cliente vá se remeter a esses, né? Essas situações, assim, né? Doido que, tipo, uma dificuldade que a gente enfrenta com muitos clientes é esse fato mesmo, tipo, da repetição, que eles acham que a repetição é uma coisa ruim. Sim, que as pessoas vão dizer, de novo isso. Não, gente. Não, tem um estudo bem legal, sempre repito isso pra todo mundo, porque eu acho o máximo, que mostra que, acho que se eu não me engano, é 2 Cristos Redentores e meio, a quantidade de vezes que a pessoa feed, faz, né? Assim. Daí tu vai, tipo, bota o feed até dar 2 Cristos Redentores e meio. Então, tu pensa, todas as pessoas, a maioria das pessoas fazem isso todos os dias. E tem aquela enxurrada de informação o tempo todo. Então, se tu não ser repetitivo, a probabilidade de tu ser esquecido
vai ser muito grande. Então, sim, tu precisa repetir inúmeras vezes a mesma coisa, só que daí que entra o diferencial, né? Repetir de formas diferentes e criativas. Verdade. Interessante, para ser um social media, a gente estava falando da agência Massa, que é a mentoria da Beba, tu tem que ser necessariamente criativo? Não, eu sou social media, eu tenho que ser criativo, eu tenho que, tipo assim, ó, sair na rua, soprou um vento sul, tive uma ideia. Acho que a criatividade, ela é muito importante em qualquer negócio, em qualquer profissão. A partir do momento que tu consegue se manter criativo, tu vai conseguir inovar mais vezes, mas muitos social medias acabam se perdendo nisso, que acha que precisa aprender sobre conteúdo, se manter o tempo todo, tipo, uau, com a criatividade lá no alto, mas não é isso que sustenta o negócio social media. O que vai sustentar o negócio social media não é a tua criatividade, é tu entender, querer estudar sobre negócio, de novo, negócio, pessoas, processos, posicionamento. Porque a criatividade, por si só, existem maneiras de tu hoje, com inteligência artificial, com tudo, de tu ter boas ideias até em momentos que tu não tá tão produtivo e tão criativo. Mas tu não tem dentro da tua agência os teus processos alinhados, uma boa gestão de pessoas, um time ali engajado e pronto para querer entregar o melhor resultado para o cliente, o teu negócio ele não vai para frente. Gente, isso é muito sério. Porque a gente estava conversando aqui antes da gravação com o pessoal aqui da TV e nós estávamos falando sobre que o post ali, o produto final, outra vez a gente fala isso, né? É o detalhe. Porque o que vem antes é um estudo de marca, o estudo do público, do cliente. Gente, é uma loucura, né? Às vezes a publicação, antes de chegar lá, ele viu tipo uma fotinho, acha que é só a fotinho, mas antes de ir ali, teve toda a questão tipo, de estudo para desenvolver o calendário editorial, antes teve toda a estratégia de marketing que foi desenvolvida. Porque aquela foi foto, e voltou contexto, pro cliente, às vezes é um cliente que é mais crítico, enfim, algumas questões, aquela mesmo post já foi e voltou 5 vezes até tipo ser alinhado e tá 100% com aquilo que o cliente quer. Então, tipo, é um trabalho bem grande que muita gente fala, tipo, vou pagar isso tudo só por uma foto e um texto. Assim, não é só uma foto e um texto, é tipo a imagem do teu negócio. É a forma como as pessoas estão vendo, tipo, a tua empresa está sendo mostrada para o mundo, né? Sim, com certeza. Ai, Beba, hoje não quero mais ser CLT, eu quero, sei lá, eu quero montar uma agência. E aí? Não, guria, deixa o currículo lá comigo. Não abre a tua agência, deixa o currículo. O que tu dá de conselho para essas pessoas? Não abre. Não abre. Não, brincadeira. Abre sim, que é uma área que se tu souber administrar, é bem rentável e para quem gosta, né, é muito gratificante tu olhar pro teu negócio e ver ele crescer. Mas hoje, se tu fosse, tipo, quero largar a CLT, o que eu faço primeiro? Foca em processos e pessoas, que foi o que eu não... o que eu comecei a olhar para isso só lá finalzinho de 2023. Porque no começo a gente quer, não quero mais cliente, quero isso, quero aquilo, quero comprar uma câmera, quero não sei o quê. E os processos vão ficando. Aí quando tu vê, igual chegou ali final de 2023, eu tava, tipo doida da cabeça, porque realmente meus processos, eu cresci tanto que meus processos ficaram um pouquinho enrolados. Quando tu fala processo, ao que tu te refere? O passo a passo da tua operação de social media. Tá. Porque uma coisa é tu gerenciar, por exemplo, 10 clientes. Tá. Outra coisa é tu gerenciar 50 ao mesmo tempo e tu conseguir manter a qualidade e manter a tua equipe produtiva. Entendi. Então, tu ter esses processos bem alinhados de modo que tu consiga manter a qualidade para todos, manter a tua equipe produtiva para todos e manter as informações ali de fato acontecendo da forma que é, porque é muito fácil, por exemplo, entrou um colaborador novo. Se eu não tiver processos bem alinhados com tudo bem certinho, como é que o colaborador vai saber que aquele cliente tem determinado tom de voz? Como é que ele vai saber que, enfim, ele faz mais de 40 publicações no dia, porque tem mais de 40 clientes? Como é que ele não vai, tipo, esquecer de uma? A questão de saber o que é segunda, quarta e sexta, o que é todo dia, o que vai para Easter, o que não vai, como é que é o tom de voz daquele, de novo, o tom de voz daquele cliente, a forma como aquele cliente, se esse cliente quer publicar aniversário de colaborador ou não, tipo, é muita informação de muita gente ao mesmo tempo. Esses são os processos. Então, se tu não tiver tudo isso organizado, seja num sistema ou, enfim, em qualquer coisa, a gente usa lá, tipo, Notion, Trello, qualquer um desses sistemas de organização, se tu não tiver o passo a passo bem alinhado, tu não consegue escalar. Por quê? Porque tu vai se embabacar nas tuas entregas, tu não vai conseguir manter a qualidade, porque tu vai ficar sempre agoniado, uma vez que tu não tem um passo a passo, uma linha de produção, né, a ser seguida, tu não consegue entregar o serviço de várias pessoas ao mesmo tempo. E lá na agência a gente tem isso tudo bem direitinho, a nível de cada pessoa tem a sua função específica. Entendi. Tem agências que trabalham, por exemplo, esses 3 colaboradores vão cuidar desses clientes, esses 3 vão cuidar
desses clientes. Entendi. Lá na Beba, pelo fato de eu já estar acostumada a gerir muitos clientes ao mesmo tempo, para mim fez mais sentido criar uma cadeia produtiva. Tem um cara que é especialista em copy, tem um cara que é especialista em calendário editorial, tem um cara que é especialista na gestão lá dos processos, de organizar a questão tipo do Trello, das coisas que a gente faz, enfim, é uma cadeia. Sim. Todo mundo cuida do serviço de todos os clientes, mas cada um foca naquilo que ele é especializado. Por quê? Porque eu prefiro ter vários profissionais especialistas do que pessoas generalistas que fazem um pouquinho de tudo de cada coisa dentro da empresa. E eu esqueci a tua pergunta. Não, mas era isso. Era exatamente essa resposta que eu precisava, porque a gente está falando já de colaborador. Isso. E eu já vi também, inclusive, as redes sociais da Beba são bem legais, gente. Ela posta bastante coisa legal. Eu vi, não sei se foi uma série, Beba, que tu fizeste com os teus colaboradores, de dar um tema para cada um apresentar para o restante da equipe, alguma coisa assim. A gente busca fazer, tipo, treinamentos quinzenais. Internos ali, né? Internos, até para melhorar a questão. Isso não é nem a questão, tipo, do aprendizado da equipe como um todo, mas para fazer o colaborador ele falar. Porque muitas vezes a gente tem vários perfis ali. Tem a menina lá da estratégia, ela é mais quietinha, ela gosta de ficar na frente do computador dela. Então, ter esses momentos para ela quebrar esse bloqueio vai ajudar ela a ter uma relação melhor com a equipe e vai ajudar ela também a, assim, em determinado momento, precisar atender um cliente. Claro. Ela vai conseguir ter desenvoltura de fala para poder atender aquele cliente da melhor maneira possível. Sem contar também que força o colaborador a estudar para poder apresentar determinado tema para a equipe. E essa foi uma outra experiência que tu teve, que tu percebeu a necessidade de implantar na tua agência também, né? Implantar até para manter a questão, tipo, da cultura da empresa, porque colaborador lá na Beba já passou várias pessoas. Hoje, quem está com a gente já está há um tempinho. Mas, enfim, muita gente foi do ano passado, de 2023 para cá, algumas pessoas entraram e saíram. E tu manter a cultura da empresa com esse vai e volta, às vezes, tipo, de colaborador é difícil. Então, esses momentos eu visualizo que são muito importantes para a gente não perder a essência da cultura da empresa. Porque senão eu falo muito para as meninas. Às vezes eu passo mais tempo aqui do que em casa. Porque daí eu fico, tipo, das 8 às 6, às vezes 7 horas da noite. Chego em casa até a gente dormir dá 10, 11. A Aurora já dormiu mais cedo. Então, se eu não ter uma cultura legal aqui dentro, que eu me sinta confortável de trabalhar, que sentido faz eu estar levantando da cama todo dia? Então é muito para manter também essa questão, esse clima de amizade. Tu já foi lá no escritório, tu vai na parede, tem um quadro do Deadpool, do Bob Esponja na parede. Enfim, é uma comunicação bem leve e jovem. E é esse clima, tipo, de leveza, de amizade que a gente tenta trazer na relação que a gente tem um com o outro. Às vezes gera conflito? Gera, porque, enfim, normal, até dentro de casa, humanos, né? até dentro de casa a gente briga. Mas é tentar manter isso para que não se perca. Porque às vezes entra uma pessoa nova que já tem um jeitinho diferente. Daqui a pouco entra outro novo que já tem um jeitinho diferente. E se tu não tá com o olho ali atento, uma cultura que tu tinha criado lá com tanto carinho, com aquilo que tu acreditava, a questão dos teus propósitos, teus valores, vai se perdendo porque tu não se atentou. Sim. E o que mais te desafia, assim, a ter uma agência de marketing? Gestão de pessoas. São quantos hoje? Hoje a gente está em 13. Tem uma menina agora, 14, que está fazendo... Começou segunda-feira. Somos em 14 pessoas. E hoje eu visualizo que o meu maior desafio é gestão de pessoas pelo meu perfil. Porque a gente já fez aqueles testes de DIS, que a Andréia teve lá fazendo com todo mundo, e o meu perfil, ele deu o mais introvertido de todo mundo. Então, tu imagina, tipo, tu é a líder da tua empresa, tu ser a mais introvertida, que gosta de sentar na frente do computador e trabalhar, não é muito de ficar, tipo, de conversinha, é difícil tu manter uma cultura, às vezes, mais leve, porque as pessoas ou acham que tu tá braba, ou que tu, enfim, né, ela não tá num dia bom, porque ela tá quieta, mas não é porque eu tô num dia bom, porque é o meu jeito, tipo, eu vou sentar no computador e eu vou trabalhar, se tu conversar e brincar comigo, eu vou brincar contigo. Então, muito de eu conseguir, tipo, driblar essas questões que eu tenho pessoal para poder tornar o clima lá leve, porque eu não sou a pessoa... Tu nunca vai ver eu levantando a minha voz com alguém. Eu não brigo. Então, lá dentro, eu não... Mas não precisa, né, minha filha? A tua cara, às vezes, não precisa nem brigar. Eu tenho a cara pessoa, de brava. Ela tem, gente. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada. Nem a cara fala. Já vai. Mas é só a cara. Eu sou bem boazinha. Sou muito coração mole. É isso que me incomoda. Porque... Me incomoda não. Que me desafia. Às vezes eu não sei dizer um não. Às vezes, para mim, é muito difícil dizer um não, mas eu já aprendi que dizer não é libertador. Estou trabalhando isso dentro de mim. Estamos trabalhando também. Então, é a parte, tipo, de gerir pessoas mesmo, cada um tem seu jeitinho, e eu conseguir moldar isso à pessoa que eu sou, que tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de impor limite com o colaborador.
Falando agora de empresas que querem gerir as suas próprias redes sociais. A gente tem muitas, né? Às vezes a empresa é nova, tá surgindo ali, vou criar um perfil na rede social, vamos lá, vamos criar uma arte ali daquele jeito, vamos começar a postar. Vamos começar a postar. E aí a gente só vai, começa. Aí a gente volta para a necessidade que tem de todo um estudo para poder a gente ver essa marca fluir, ver essa empresa fluir. E muitas vezes essas empresas, elas também travam, porque o administrador da empresa, às vezes, ele quer fazer tudo. Ele quer postar no Insta, ele quer fazer o financeiro, ele quer fazer a contratação, ele quer fazer... Isso. E aí? Às vezes, o dono da empresa, ele vê a agência de marketing como mais um custo e não como algo que vai trazer mais dinheiro pro bolso dele. Porque, às vezes, ele quer estar lá perdendo, sei lá, vai perder 4 horas do dia dele para fazer um negócio que, se ele tivesse contratado uma agência, ia levar 1 hora. Então, ele não entende que, às vezes, essas outras horas que sobraram no tempo dele, ele pode focar em querer fazer o negócio dele crescer, focar na gestão de pessoas do negócio dele, focar em vender mais, enfim, focar em outras coisas que ele é muito melhor. E ele acaba focando energia em algo que ele não é tão bom, que vai gerar um serviço de má qualidade, que pode até gerar ruído na imagem percebida do negócio dele. Isso é muito perigoso. Sim. Inclusive, essa é uma outra questão bem interessante, que é o conteúdo mal planejado, né? Sim. Quando o conteúdo ele é mal planejado, ele tem aí as suas consequências negativas para a empresa, para a imagem da empresa, né? Com certeza, né? Gera ruído de comunicação. É aquela coisa, tu imagina, por exemplo, lá na Beba, que eu mencionei, a gente faz o cartãozinho de visita, mas o foco da minha comunicação no Instagram são nos serviços que são mais rentáveis para a agência. Então, tu imagina se eu vou lá e largo o perfil da Beba na mão de um social media, enfim, que não conhece minha marca, não conhece aquilo que eu quero para o meu negócio, aquilo que dá lucro para o meu negócio, ele vai lá e começa a publicar cartão de visita, adesivinho, serviços que, enfim, não vão botar um dinheiro massa no meu bolso. Então, vai gerar ruído. E que também não são o carro-chefe da empresa, não são carro-chefe. Né? E indo além disso também, às vezes, enfim, por exemplo, a Beba, tu vai lá no meu escritório, na rua é todo roxinho. Tu vai lá e tu entra no meu Instagram, ele tá todo laranja. Isso gera ruído na questão da comunicação, porque, o digital, ele precisa estar de acordo com o offline. Outro ponto também, às vezes, eu querer que, por exemplo, um escritório de advocacia, o cara daquele escritório, ele é uma pessoa mais séria, mais conservadora, e eu querer que ele se posicione totalmente como uma pessoa engraçada, da galera, enfim, eu vou estar criando um personagem para uma pessoa que não vai conseguir sustentar esse personagem no longo prazo. E tudo isso vai gerando pequenos ruídos a nível de marca, desde também um vídeo de má qualidade, uma foto de má qualidade, uma legenda escrita errada, tudo isso vai, gerando desleixo. Então, tu reverter essa situação, ela é muito complicada. É aquela coisa, né? Se tu vai numa loja, se tu vai no escritório, tu chega lá, tá tudo desorganizado e sujo, tu vai ter uma má impressão daquele negócio. A mesma coisa no Instagram. Se tu chega lá, tá tudo feito de qualquer jeito, não respeitando a identidade do negócio, a forma como os donos, enfim, como a marca, ela precisa ser comunicada, tu também vai gerar ruído na imagem percebida. Gente, quando ela fala assim de imagem online e offline, ela gera um negócio, uma paixão em quem trabalha com ela por essas cores, porque ela veio trajada de roxo, né? A capinha, sei lá, dela é roxa. Hoje a unha não tá roxa, mas geralmente tá roxa também. Tá roxa. Meu pé, o tênis é roxo. Gente, tênis é roxo. E os colaboradores, eles vão adquirindo essas paixões também, porque os que eu trabalho juntos, geralmente tem um roxinho, um amarelinho. O guarda-roupa dela já tá roxa. Até o namorado, ela tá fazendo vestir roxo também. Aí olha a capinha da Gabi, roxa. Todo mundo é apaixonado. Gente, nós vamos pro intervalo bem rapidinho aqui no Estúdio 1. Daqui a pouco a Beba volta para conversar com a gente, estrategista digital, essa mulher massa, e muitas outras dúvidas para você que está nos acompanhando aí e quer realmente engrenar no digital. A gente volta já. Estamos de volta. Nosso assunto hoje aqui no Estúdio 1 é marketing digital. Estamos com a especialista em estratégia humanizada nas redes, a nossa querida Beba, essa mulher massa. Eu falo massa porque é o jargão dela. Eu quero saber de onde surgiu a massa, porque tu sempre falou muito massa. Sempre é tudo que massa. Que massa. Aquela coisa bem da Garopaba. Que massa, massa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um sotaque um pouquinho neutro. Assim, geralmente meu sotaque é um pouco neutro, mas com a Beba aqui não dá, tá saindo assim, ó, das minhas entranhas, o meu garopabense. É bem forte. É bem forte. E o meu tá vindo junto, tá? Tô acompanhando a toada. Tá resgatando as raízes. Deixa eu te perguntar, Beba, a questão de gestão de redes sociais.
É a gente só fazer bonito, que a gente já falou ali, né? De fotos bonitas, aquele vídeo. Né? Qual é o principal pilar de estratégia que tem que ser observado na hora que a gente for gerir aí uma rede social? Público-alvo. O principal ponto é a questão, tipo, de tu entender com quem que tu vai falar aquela coisa. Tipo, não é só sobre comunicar. É sobre tu comunicar a coisa certa para a pessoa certa. Porque senão, se eu não foco no público-alvo, se eu não foco na minha audiência, no meu cliente final, eu posso falar com qualquer pessoa. É onde, às vezes, por exemplo, o risco de viralizar. Eu vou lá e publico um vídeo, viralizo, trago um monte de gente aleatória pro meu perfil, tô lá com mais de 10 mil seguidores e não vendo. Enquanto outro Instagramzinho lá tem 1.000 e poucos seguidores e tá vendendo. Por quê? Porque, às vezes, esse cara que tem uma audiência menor, ele tá comunicando a coisa certa para a pessoa certa. Então, muito além, tipo, da foto bonita, é tu entender com quem tu tá conversando, para te poder falar a coisa certa e que de fato vai gerar diferença. Vai descobrir esse público? Porque, por exemplo, o perfil da Beba já passou por outros, teve outros nomes, já passou por outros nichos, digamos assim, também nada muito distante do design, né? Como que a gente identifica o nosso público? Estudo de mercado, estudo de marketing e muito Hoje a gente pega empresas que nunca fizeram estudo de marketing, por exemplo. Mas eu acho que vai vir muito do feeling do empresário de já entender quem que é o consumidor dele, o cliente dele, seja tipo a nível de negócio e tudo mais. Daí a gente só precisa tipo replicar isso a nível tipo de estratégia digital. Às vezes o cara já vem, olha, meu público é esse e aquele, é isso que eu quero atingir. Então eu vou lá e vou estudar, até por que essa pessoa se interessaria de consumir? O que essa pessoa costuma pesquisar nas horas vagas dela, para mim conseguir trazer conteúdo correlacionado que vá suprir tanto a questão das dores como quebrar objeções que esse público possa ter. Entendi. Então, o principal de tudo não é a foto bonita. A foto bonita importa, porque a gente está tratando de uma rede social, que Instagram, no caso, e também todas as outras, é totalmente visual. Mas, indo além do visual, a gente precisa conversar com a pessoa certa. Porque, por exemplo, a minha avó, se é uma empresa, a minha avó vai achar uma coisa bonita. Eu vou achar outra coisa bonita. Não adianta eu querer vender alguma coisa que a minha avó compraria com uma abordagem que comunicaria comigo, porque não vai funcionar. Sim. Possivelmente até a nível tipo de comunicação, ela não vai nem entender aquilo. É onde muitos profissionais como advogado, contador, que tem uma linguagem... É isso, fala pra gente sobre isso. Esse assunto me deixa meio... Eles têm uma linguagem mais séria, digamos assim. E muitas vezes eles esquecem, na verdade, que o foco da rede social é atingir o consumidor final. E eles querem falar como se estivessem falando com outros advogados, por exemplo. Isso é uma linguagem muito técnica, assim, muito, né? Imagina, tipo, tu lá, 9h30 da noite, já cansada, já fez o Luca né? Já fez o Luca dormir, tá com a cabeça que é um balão. Tu vai lá e vai pegar Quero uma conteúdo... dopamininha de leve. Cheio de techniques, tipo, um conteúdo totalmente difícil. Tu não vai nem ler, porque tu já vê ali 2, 3 palavras que tipo, muito difícil, que já fez o cérebro pensar muito. Bugada. E tu vai passar, não adianta. É muito fácil a gente pegar e fazer assim. Sim. E passar pro conteúdo posterior. Então, é muito... O mais importante de tudo é a gente entender com quem que a gente quer falar. Para que a gente fale a linguagem dessa pessoa. Para fazer com que ela pare e olhe aquilo ali e queira, de fato, consumir o conteúdo que a gente cria. É claro que tem esses perfis desses profissionais que são para outros profissionais. É o público dessa pessoa. Aí é o público, exato. Daí ele tá conversando com o público dele. Isso, que vai entender... Sim. Todos os memória, tudo. Eu fiz um post uma vez falando que era um feitiço do Harry Potter. Eu vi. Eu achei sensacional. E, inclusive, tem um outro falando sobre isso, que, às vezes, o conteúdo da pessoa... É um conteúdo legal, é um conteúdo bom, é um conteúdo que nos interessa, só que a forma como é comunicado, né, acaba prejudicando muito. Não gera interesse. Às vezes, por exemplo, em vez de tocar na dor do consumidor, vai lá e utiliza um artigo, traz uma súmula, não sei se é assim que se pronuncia, enfim, acho que é súmula, enfim, eu vejo bastante, a súmula tal, nananã, e aquele texto, tipo, gigante, você não tem nem parágrafo, é tudo junto. De palavra difícil que não dá de entender nada. Eu sou péssima, né? Ainda bem que a gente tem aí... A gente trabalha com alguns escritórios de advocacia e são geralmente as empresas onde até a gente, a nível de agência, passa dificuldade em colocar na cabeça do advogado que ele precisa falar de forma mais leve, como também o colaborador, até ele se habituar com aquele tipo de conteúdo, porque querendo ou não, tipo, eu criar conteúdo às vezes, deixa eu pensar, para uma outra agência de marketing, onde tem uma comunicação mais leve a nível tipo, de vou ler um artigo, vou ler qualquer coisa na internet para poder
consumir conteúdo e replicar aquilo depois, do que ler um negócio lá, tipo, totalmente técnico de direito, que não é o que a gente está acostumado a ler diariamente. Então, gera muito mais trabalho para o colaborador que vai produzir e também o trabalho de fazer o cliente entender que ele precisa comunicar aquilo da maneira mais didática possível, porque senão não vai repercutir resultado para ele. As pessoas não vão ler. Fica a dica para vocês. Um tabu muito interessante de a gente abordar, e a Beba vai falar com propriedade sobre, é que existe aí um pensamento de que só empresa grande tem que ter agência de marketing cuidando da gestão das redes, enfim. Empresa pequena não pode, ou não deve ter. Explica pra gente por que as pessoas pensam assim, né? Geralmente tem essa ideia porque o cara ele tem um orçamento mais limitado e acha que, tipo, investir numa agência de marketing vai ser um custo, não um investimento. Onde ele acaba se equivocando, porque esse cara que tem um orçamento mais limitado, para ele tem muito menos chance de errar, porque ele tem menos dinheiro para jogar fora. Então, a partir do momento que ele contrata uma agência para gerir... Vai ser mais assertivo. Vai ser mais assertivo em todas as ações. Tanto a nível, tipo, de social media, né? Que é a parte da criação de conteúdo, como na questão tipo do tráfego pago. Às vezes o cara ele não quer pagar um gestor de tráfego porque ele acha que vai ser um custo a mais que ele vai ter e fica lá no botãozinho impulsionar. Nisso fica jogando dinheiro fora porque não segmenta o público direito, faz tudo de qualquer jeito. Tanta gente que faz isso, gente. E no fim não tem, tipo, reclama que bota a culpa, o algoritmo no Instagram, tipo, tráfego pago não funciona. Não é que o tráfego pago não funciona, é que a maneira como tu fez não foi a melhor maneira. Então, tipo, tanto empresa grande quanto empresa pequena precisa ter uma agência por trás para poder comunicar, né, da melhor forma possível aquilo que precisa ser comunicado, mas principalmente a nível tipo de tu gerir da melhor forma possível a pouca verba que tu possui. E outro ponto também é que, tipo, empresas grandes, elas geralmente já possuem, tipo, uma marca validada. A empresa pequena não. Então, se tu começa fazendo tudo de qualquer jeito, às vezes contratando uma pessoa que não tem conhecimento, ou pedindo... Acontece muito. Tipo, não, minha filha faz pra mim. Minha filha faz, não tem nenhum problema a tua filha fazer. Se ela tiver conhecimento, ela pode fazer. Mas, geralmente, essas pessoas não têm. Então, uma empresa que não é conhecida vai lá e começar a se posicionar de maneira errada, ela vai começar a ser conhecida da forma equivocada. Aí já vai gerar um problema desde um princípio, onde as pessoas vão lá e falam que não, rede social não é para mim. Rede social não dá resultado. Uma questão bem interessante, que a gente falou já várias vezes, foi tocado aqui no assunto várias vezes, sobre vendas. Porque venda é um papel importante também, mas é trabalho do social media vender? Não. Isso aí dá uma polêmica. Vamos polemizar, que é isso que a gente gosta nesse podcast. A gente tem bastante problema... Bastante não, tipo, é algo bem debatido, essa parte das vendas, principalmente quando envolve a questão tipo, do social media e do tráfego pago junto. O papel do social media é comunicar e posicionar a tua marca, criar conteúdo e posicionar a tua marca da melhor maneira possível. O tráfego pago é fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas certas e não é responsabilidade do social media nem do tráfego pago a venda. A venda é responsabilidade do comercial. Aí a gente já entra em um outro ponto, porque se a gente não tem, enquanto agência, um contato assertivo com o comercial das empresas, acaba acontecendo aquela, tipo, o lead está desqualificado. Adoro falar isso, o lead está desqualificado. Daí a gente vai estudar o comercial ali, não, manda uns prints da conversa, como é que está sendo. O cara levou mais de um dia para responder, o cara perguntou, tipo, o cliente foi lá e perguntou o preço, o cara foi lá e botou, tipo, só o preço. Sim, não tentou gerar... Não humanizou de jeito nenhum, não conectou. O atendimento dele. Então, o papel do social media é criar conteúdo e criar um posicionamento que gere autoridade, valor, confiança, que faça com que os teus produtos, serviços sejam vistos de forma mais atrativa. O papel do tráfego pago, de novo, é fazer com que tudo isso chegue às pessoas certas. Mas o papel da venda, de fato, é responsabilidade do comercial. E são 3 áreas, né? 3 áreas não, 2 áreas. Marketing e vendas, elas precisam caminhar juntas. Uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai num lugar para ser atendido, a gente encontra o vendedor, a gente olha para a cara do ser humano e a gente já vê se está sendo bem atendido ou não. E por rede social, às vezes, uma conversa online ali, se tu não tem essa boa vontade ou esse padrão de atendimento, tu acaba prejudicando muito a imagem, né, Beba? A pessoa pega e responde realmente de qualquer jeito. Não sei se tu já viu, mas teve um tempo atrás que viralizou um memezinho no próprio Instagram. Se eu fosse... como é que era?
replicando como os meus clientes chegam pra mim. Tem lá a pessoa, preço, e saia correndo. Tipo, preço, e sai correndo. Não fez um desse. Não, eu não fiz esse. Eu mas já vi. Muito nisso. Tipo, assim como o consumidor só vai lá e pede preço e some, tem muita parte do comercial também que só manda o preço e não se preocupa em gerar uma conversa ali. Hoje, tipo, na mentoria, por exemplo, hoje eu já consegui passar essa parte da mentoria pro comercial. Mas antes, quem vendia era eu, a mentoria, porque eu via que fazia diferença. Eu pegar e a pessoa me mandar, tipo, como é que funciona a mentoria? E antes aí de eu ir lá explicar. Eu responder por áudio. Antes de eu passar o preço da mentoria, eu sempre perguntava: ai, que legal, que massa, teu interesse, nananã, me conta, quais que são as tuas dificuldades hoje como social media? Por quê? Porque eu tenho certeza, né, que a pessoa me falando a dificuldade dela, eu já vou ter vivenciado algo semelhante, eu vou dar o meu exemplo e explicar o porquê como que eu venci aquilo ali. E aí a venda já vem. E a venda, ela vem, naturalmente. Tipo, e eu tô pedindo feedback, né, para poder estruturar a mentoria em grupo, para poder entender por que as pessoas, elas estão escolhendo a Beba. E muito eles falam que é a questão, tipo, da humanização mesmo. Não, porque tu é gente como a gente, porque tu já viveu o que a gente tá vivendo, tipo, a gente viu humildade, a questão da empatia. E isso tudo se dá tanto pelo conteúdo que eu crio, mas principalmente pela forma como tu vai atender a pessoa, desde do start inicial ali, Sim. do primeiro contato até a questão, tipo, do suporte ali na mentoria, tu responder por áudio e do aluno mesmo ver que é tu que tá respondendo Sim. ele, não é um suporte. Sim, isso é muito importante. Uma outra coisa bem legal que eu quero que tu dê de conselho, eu vou me colocar como a primeira pessoa, né? Eu tô procurando uma agência de marketing. O que tu dá de conselho, assim? O que eu preciso avaliar nessa agência para realmente fechar com ela? Se não for com a Beba, eu não vou falar. Eu acho que o primeiro ponto que tu quero contratar uma agência de marketing, o que eu vou fazer? Olha o Instagram dessa agência. É louco como a maioria das agências de marketing vende a criação de conteúdo como algo transformador para o negócio das outras pessoas. Mas não tem Mas não aplica isso para si. É aquela coisa, né? Tipo, vou deixar o meu sempre em segundo plano. Não tenho tempo para criar conteúdo para mim porque eu vou focar. A desculpa é sempre essa. Eu não tenho tempo para criar conteúdo para mim porque eu estou focando nos meus clientes. Mas tu não consegue estruturar de novo os teus processos de modo que tu arrume tempo para também priorizar algo que tu vende como algo transformador para o teu cliente e aplicar para o teu próprio negócio, algum problema tu tem na tua operação. Ou tu tá com muito cliente, não tá conseguindo suprir todas as demandas, ou tu tá com os teus processos enrolados e tá ali, tipo, vivendo todos os dias, naquela função, apagando incêndio, totalmente imerso de novo na questão, tipo, do operacional, que o maior desafio do social media hoje é a questão de, tipo, conseguir sair do operacional e sentar na cadeira do líder mesmo para pensar no negócio. Então, voltando para a tua pergunta, né? É olhar realmente, tipo, o Instagram da pessoa. Porque se a pessoa não consegue criar conteúdo para si, é porque provavelmente ela tá com a operação dela enrolada, não tem tempo. E também, para mim, é hipocrisia tu vender criação de conteúdo como algo que vai transformar o negócio da outra pessoa e tu não aplicar isso pro teu negócio, sendo que tu quer, tipo, crescer e escalar. É a tua vitrine, né? É a tua vitrine, exato. E a não ser que tu seja um caso bem à parte, que não, eu não crio conteúdo para mim porque eu tenho um bloqueio muito grande. Ok, mas tu é social media, tu consegue arrumar outras formas de não precisar aparecer. Ou então tu vai contratar igual, por exemplo, essa empresa que a gente te contrata para poder ser a porta-voz. Tu vai atrás de uma pessoa para ser a porta-voz da tua marca. Enfim, existem outras possibilidades. Então o fato da agência não se posicionar, sendo que é uma coisa que ela vende, diz muito sobre ela. Entendi. A gente tá falando de aparecer. Sim. E eu sei que tem muita gente que não gosta de aparecer, não gosta de aparecer, não quer botar cara, tem vergonha, trava, diz que não sabe falar, enfim. Tem como crescer sem aparecer? Tem. Tem muita... Rede social, como a gente estava conversando lá no começo, não existe, tipo, fórmula mágica. Não existe receita pronta. Às vezes, o que vai funcionar para ti não vai funcionar para mim. Então, existem hoje perfis que crescem sem uma pessoa aparecer de fato. Mas eu visualizo que é muito mais difícil. Porque, de novo, rede social é sobre pessoas, é sobre relacionamento. Toda aquela historinha de que pessoas se conectam com pessoas. Então, a partir do momento que tu, enquanto empresário, tu assume o compromisso de querer ser o rosto da tua marca, a probabilidade de tu ter resultados melhores e de forma mais rápida vai ser muito maior. Então, se tu pegar e falar, tipo, não, Beba, eu não quero aparecer de jeito nenhum, beleza? Eu, enquanto agência, vou ter que assumir esse BO para ver como é que eu posso fazer o teu perfil crescer sem tu aparecer. Mas antes disso, eu vou tentar muito te convencer
a querer aparecer, porque eu sei que se tu, tipo, assumir o compromisso ali de aparecer, os teus resultados, eles vão ser muito melhores. E hoje a gente, tipo, conseguiu estruturar uma metodologia para fazer com que até pessoas que têm muita dificuldade consigam aparecer, porque a gente não trabalha com influenciadores. Tu já tem a facilidade da comunicação. Eu já quero saber essa dica. Se a pessoa não consegue se expor, tem vergonha de expor, o que ela faz? Qual é o primeiro passo? Dá um jeito, tanto a nível, tipo, de direção na hora, tipo, de produzir um vídeo, quanto a nível, tipo, de estruturação do roteiro, de vai gravar primeiro 2 frases, depois mais 2 frases, vamos dividir, picotar todo o roteiro ali, de modo que a pessoa consiga reproduzir aquilo ali de forma leve. E até na forma como a gente vai conduzir essa captação para a pessoa se sentir à vontade. A gente tinha uma cliente que era bem engraçado. Se ela vê, não briga comigo. Mas ela ficava tão nervosa que ela tremia um olhinho só. Ah, dava espasmo. Dava espasmo no olho. Daí a gente, não, segura, vai lá, tipo, segura uma caneta para poder, tipo, botar... Transferir o nervosismo. E nisso a gente faz isso, faz aquilo. Isso é muito e ela conseguia gravar, porque daí a gente ia botando, tipo, mudando o foco dela e botando, tipo, transferindo o nervosismo dela para outras partes do corpo de modo que não ficasse tão aparente, porque o olho dela ficava aqui, ó, um olho só, tipo, esse arregalado e esse aqui assim, só. Ó. E no fim, tipo, o fato de tu conseguir conduzir com leveza também faz a pessoa se sentir à vontade. É verdade. Gravar. Isso é muito importante, falando, né, de quem trabalha com isso. Eu trabalho com gravação de audiovisual também, inclusive a Bebe é uma das minhas parceiras. As pessoas, às vezes, elas se sentem nessa pressão absurda. Sim. E o trabalho da agência, gente, é uma labuta. Porque... às vezes pega um cliente ali que ele simplesmente está nesse início. Sim. Porque tudo é um processo, né? A maioria tá. Pelo menos a nossa realidade é pequenos empresários que estão ingressando agora no digital. Isso, então assim, é um tempo muito maior que tu dispõe da agenda, sim, né, Beba? Pra estar ali, captar. Às vezes um vídeo que um vídeo de 30 segundos que tu leva 3 horas pra gravar. Sim. Né? Porque a pessoa, ela tá nesse começo, ela tá... E a importância de a agência do profissional, do colaborador, transmitir essa... Não, fica tranquila, vai lá, toma uma água. Ela repete, vamos de novo. Repete. Faz uma brincadeirinha para poder quebrar o gelo. Isso. E é muito legal ver que, tipo, às vezes, por exemplo, no começo, o cliente vai levar 2 horas para gravar um vídeo de 30 segundos. Passou 1 mês, 2 meses, tipo, nas mesmas 2 horas, ele tá gravando 4 vídeos. Então, é muito legal, tipo, acompanhar essa evolução, porque é uma coisa que a pessoa, quando começou a gravar, tipo, tava totalmente desacreditada. Ela já vem com aquele pensamento, não vou conseguir. Não vou conseguir. Isso aí não é pra mim. Tipo, ela conversa contigo, a gente vamos bater o roteiro, ela sabe tudo. Ligou a câmera, ficou burra. Acabou. Não sei mais nada. E é doido e muito legal acompanhar esse crescimento e essa evolução, porque é gratificante pra gente enquanto profissional, né? É muito ver que de fato a pessoa tá conseguindo evoluir e tá colhendo o resultado daquilo que ela tá fazendo. Aí, dicas para vocês. Outra coisa bem interessante para a gente perguntar, enfim, e tirar a dúvida das pessoas que estão nos acompanhando é a questão de ideias, porque a gente falou já sobre criatividade. Muitas vezes a gente não tá com aquela criatividade. Tem gente que tem até meme, né? Que vai tomar banho, caiu a água do chuveiro. Ideia de post, cadê o celular pra anotar? Cadê o celular aqui, ó, cheio de sabonete no olho. Mas nem sempre é assim. Então, como ter ideias diferentes ou mais ideias para posts? Eu acho que muito das ideias que tu vai ter vão estar de acordo com o repertório, com a bagagem que tu vai construindo ao longo da tua vida. Então eu brinco, né, que eu vejo conteúdo em tudo. Se pedir, cria um conteúdo sobre aquela cadeira. Sim, a gente vai conseguir criar, porque o nosso cérebro já está treinado a fazer isso. Por quê? Porque eu consumo muito conteúdo no Instagram, consumo muito conteúdo no TikTok, consumo muito conteúdo no YouTube, tô vendo série, tô vendo filme, tô na rua, como eu trabalho, minha formação é design, eu tô sempre prestando atenção no outdoor, vou no restaurante, presto atenção no cardápio. Então, nisso, tu já começa a criar uma bagagem, um repertório maior. Para quando lá na frente, por exemplo, o exemplo do cardápio, vou precisar criar um cardápio para outro cliente, opa, por que eu não faço a diagramação a exemplo daquele que eu vi, tipo, lá na casa e assim por diante. Então é muito tipo de bagagem. Quanto mais conteúdo tu for desenvolvendo, consumindo, mais fácil vai ser tu ter ideias pra ti depois. Porque às vezes é um negócio que tu viu, tu trabalha com comunicação, mas tu viu, por exemplo, um cara lá do direito fazendo um vídeo que tu achou muito massa. Isso. Assim,
Por que eu não modelo essa ideia dele e tento, tipo, adaptar a minha realidade mudando isso, aquilo? É aquela coisa, tipo, não é tu copiar, é tu visualizar uma ideia e tu conseguir adaptar a tua realidade e remodelar ela de modo que ela fique autêntica. E saber que aquilo vai ficar legal pro teu público, porque é isso que tu tem que pensar, não, ou o meu público vai curtir esse tipo de conteúdo. E aí a gente entra num outro assunto, que é o perfil pessoal ou perfil profissional. O que a gente faz? No meu caso, essa dica é direta para mim, o que eu faço da minha vida, Beba? Então, Bel Cristine, primeiro tu tem que entender o que tu quer com o teu Instagram. Ele é um hobby teu pessoal ou tu quer ele realmente a nível profissional? A partir do momento que tu entende, não, meu Instagram é para trabalho. Isso não é porque tu entendeu que é para trabalho que tu vai postar só coisa de trabalho. Porque tem aquela, tipo, leveza. Eu sou muito de querer botar um pouquinho de tudo, mas sempre pensando estrategicamente naquilo, o que da minha vida pessoal vai repercutir de forma positiva no meu profissional. Entendi. Por exemplo, no Instagram da Beba. Eu vou lá, eu publico coisa da Aurora, eu publico a questão, tipo, de eu estudando, eu publico, às vezes, eu tô na praia, uma foto, tipo, de paisagem, enfim. Por quê? Porque, para mim, enquanto pessoa, são valores que eu carrego comigo. A questão da família, a questão do conhecimento, a questão da natureza. Então, a partir do momento que eu publico isso, tu, enquanto minha cliente, se tu tem valores, minha cliente não, minha seguidora, tu tem valores semelhantes aos meus... Vai te identificar. A probabilidade de haver alguma identificação ali, de tu criar pontinhos positivos de forma inconsciente, vai ser muito maior. Então, tu imagina, tu foi lá e tu fez orçamento comigo, tu fez orçamento com outra agência de marketing. Deu preços semelhantes, a qualidade da entrega é semelhante, o profissional é muito parecido. Quais são os valores que a Beba Tu vai preza? escolher aquela que tu se conectou mais. E a questão, tipo, do pessoal tem um fator muito forte nesse nível de conexão. E até a nível, tipo, de alcance de Instagram, e falando de algoritmo, sempre tu vai... A gente que publica muita coisa profissional, vê que quando a gente bota uma coisa totalmente aleatória, tipo, sei lá, publiquei o dia todo, coisa do trabalho. Na sexta-feira, chegou lá sábado, publiquei só coisa da minha família. Tipo, os stories, tipo, triplicam as visualizações. Porque o povo é fofoqueiro. É fofoqueiro, é curioso. Curioso, gosta de saber da vida dos outros. E é isso, sempre que tu publicar um negócio diferente, vai dar um up ali a mais. Então, é importante a nível de conexão, mas também a nível de pensar estrategicamente para te poder subir o teu alcance ali no Instagram. E aí, a gente fala de alcance no Instagram, qualidade ou quantidade? Os dois. Mantém a quantidade com qualidade. Porque não adianta, por exemplo, qualidade é importante, quantidade não. Daí tu vai lá e tu publica uma vez na semana. Beleza, tu tá publicando uma vez na semana um post muito legal, mas agora te coloca no lugar do consumidor. Tu publica uma vez na semana um conteúdo muito legal. O teu concorrente vai lá e publica 5 vezes na semana um conteúdo quase muito legal, mas é um conteúdo muito bom também, mas não é tão legal que o teu, mas é um conteúdo muito bom. Muito provavelmente o teu cliente, quando precisar do serviço que tu presta, do produto que tu vende, ele vai lembrar daquele que ele mais visto, que ele viu mais vezes. Então, o ideal é tu manter a qualidade, mas com uma quantidade bastante significativa. Isso a nível de criação de presença de marca, para a pessoa olhar para ti e lembrar de fato que tu presta aquele serviço, quanto a nível ali do algoritmo, porque a partir do momento que tu publica uma vez por semana, teu engajamento vai caindo, vai ser mais reduzido do que tu se manter constante ali publicando todos os dias nos stories, publicando 4, 5 vezes na semana no feed. Então, até nível de alcance do Instagram, a quantidade ela é muito importante. E isso é algo bem polêmico, que tem muita gente que fala assim, não, é qualidade, a quantidade não importa. Mas a quantidade importa sim, porque a gente sempre vai lembrar daquele que a gente viu mais vezes. Sim. Então, o segredo está em a gente ser visto mais vezes, mas ser visto de forma estratégica, de modo que a pessoa veja e a gente consiga tocar aquela pessoa e a pessoa lembre da gente posterior a isso. E aí, a gente fala de quantidade de posts semanais, acho que isso vai muito de acordo com o que o cliente busca e do que é alinhado com a agência também, né? Mas o que é o indicado, assim? O que tu indicas para realmente o perfil crescer nas redes? Acho que, tipo, o fato do perfil crescer, existem vários fatores que influenciam. Porque, às vezes, por exemplo, tu tem, igual o Instagram da Beba, até acho que início do ano passado ele tava todo, tipo, travado, porque eu tive aquela mudança de público-alvo, de mudar a questão, tipo, de conteúdo só de gestão para a questão, tipo, da mentoria, enfim, ele deu uma travada ali no crescimento. Tipo, essa questão, tipo, de mudanças também
também afeta nesse sentido. O que eu fiz? Intensifiquei a quantidade de publicações. Teve dias que eu publicava 2 vezes. Entendi. Por quê? Porque eu queria ser vista mais vezes pelas pessoas para poder dar essa quebra e melhorar ali o meu alcance. Boa. Mas isso por si só não foi suficiente. Eu vi que tá crescendo, mas tá crescendo muito devagarinho. O que eu vou fazer? Vou investir também em tráfego pago. Então, vai entender da estratégia que a gente vai querer desenvolver para o teu perfil. Às vezes, para o teu perfil, tu publicar 3 vezes na semana e ter uma boa estratégia de tráfego por trás, já vai funcionar. Às vezes, a questão tipo, de tu publicar todos os dias e ter um investimento menor em tráfego, também vai funcionar. Então, a gente vai precisar estudar e entender aquilo que faz mais sentido para ti. Mas, para mim, eu visualizo que, enfim, a maioria das empresas, a maioria das pessoas deveriam publicar todos os dias nos stories, que o story sai depois de 24 horas. A ideia é mostrar, tipo, os bastidores, o teu dia a dia. É o que conecta bastante, assim, humaniza muito, né? E se tu conseguir manter 4 vezes na semana no feed um conteúdo massa, com qualidade, com profundidade, para poder validar toda a tua abordagem profissional, enfim, já é o suficiente. Tu consegue ter um resultado legal. A gente falou sobre ideias, né? E eu percebo que as pessoas elas estão um pouco cansadas do beabá, né? Daquele feijão com arroz. Pega um determinado nicho aí, sei lá, vamos falar sobre uma padaria. Vou dar um exemplo bem aleatório, né? É padaria. Como preparar um pão fresquinho com não sei o quê. De novo, é aquela coisa, tipo, 3 dicas para tal coisa. As pessoas já estão um pouco saturadas desse conteúdo forçado. E aí, como que foge desse óbvio, Beba? O que está funcionando muito hoje, em vez de estudar, por exemplo, 3 dicas de tal coisa, é como eu fiz para fazer, conseguir tal coisa. Tu trazer a tua vivência enquanto pessoa, enquanto marca, para dentro da rede social. Porque daí tu vai criar toda uma historinha em cima daquilo ali para validar a mesma ideia. Às vezes tu está dando as mesmas 3 dicas, mas tu está contando aquela história de uma maneira diferente, de uma maneira mais atrativa. Igual ali no meu aniversário, tipo, aquilo que eu falei, eu poderia ter falado sentada olhando para a câmera. Isso. Mas eu criei toda uma historinha para poder dar aquela introdução da série que eu vou começar a publicar ali no meu perfil. Aguardando o 2º episódio. Calma. Daqui 2 anos aparece... Não, tenho até abril para fazer os 10. Daqui a pouco tem mais. Sigam depois o Insta vai vir outra coisa. Ver, gente. Eu já tô curiosíssima. Queria saber também um pouco sobre a Beba agora mulher, quais são os objetivos aí, né? Com relação até à própria agência. Se tu tens algum sonho, algum projeto, abrir uma filial em outra cidade, por que não? Ampliar o escritório, mudar de lugar? Essa da filial eu não pensei ainda, mas não descarto a ideia. Pode ser que, enfim, ano que vem seja o momento de dar esse passo. Porque vocês têm uma carta de clientes regional, né? A gente tem regional, a gente atende, tipo, tem bastante clientes, tipo, Santa Catarina, São Paulo, a gente atende pessoas de outras localidades também. Mas eu visualizo que, tipo, eu ter uma filial não necessariamente vai fazer eu crescer mais. Porque onde eu tô hoje, eu consigo atender até a nível mundial. Quem sabe ampliar a equipe seria a nível tipo de agência, tipo, ampliar a equipe e poder trazer contratos mais robustos para dentro da agência, a nível tipo de estratégias mais complexas para desafiar a equipe também. E a nível tipo de pessoa, vai vir um baby. Não tô grávida ainda, mas a ideia... eu já tava aqui, ó. A ideia, antes eu tinha um bloqueio muito grande com isso, mas agora, tipo, já quebrei o bloqueio, então quero voltar a ser mãe. Que legal. Mas para isso, por isso que essa minha preocupação, né, de... deixar tudo alinhado, o processo tudo certinho, equipe tudo certinho, porque com a Aurora já foi uma bagunça. Eu, tipo, a Aurora cresceu, eu trabalhando com ela no colo. Sim. E eu botei na minha cabeça, tipo, do ano passado pra cá, que não, eu não quero isso. Se eu ter o dia que eu querer ter outro filho, eu não vou querer viver a mesma coisa que eu vivi com a Aurora. Então, essa preocupação, tipo, de focar em processo, focar em pessoas, para eu poder realmente tirar a minha licença maternidade ali. Em paz, com uma equipe funcional sem que ninguém tá ali. me incomodar. E não, isso é meio difícil, tu sabe, né? Não, eu sei que eu não vou sair, mas pelo menos não precisar estar todo dia ali na frente do computador. Efetiva ali, né? Frequente. E muito da parte a minha maior realização profissional é o infoproduto. Eu, durante a faculdade toda de design, o meu objetivo era me formar e ser professora. Senão, eu vou dar aula na universidade. Sempre tive o sonho, tipo, de ser professora, de ensinar, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de aprender, então eu queria ensinar. Só que, né, a gente mora em Garopaba, e eu não queria ter que ou morar em Floripa, ou ter que morar em outra cidade, ou ter que ir e voltar todo dia. Enfim, eu queria criar a minha filha aqui, porque eu cresci aqui, é muito bom viver aqui, então eu não queria sair de Garopaba.
Então, foi onde, tipo, o empreender, ele se fez cada vez mais presente. E hoje, com essa parte do infoproduto, eu visualizo que é a realização de um sonho antigo e de um propósito de vida que eu sempre tive. Então, hoje, o que brilha mais meu olhinho na minha carreira profissional é a questão, tipo, das mentorias. De ajudar outros profissionais a terem o mesmo resultado que eu tô tendo. Porque é muito gratificante eu poder estar aqui hoje e saber que a minha operação tá funcionando sem eu precisar estar lá dentro do escritório. Coisa que há 2 anos atrás era impossível. Tipo, férias? Meu Deus, o que é isso? Tipo, nunca tive. Falando em 2 anos atrás, esse é um momento importante aqui no Estúdio 1, porque eu queria que tu olhasses um pouco pro passado, voltasses um pouco nesse passado e olhando para aquela câmera, se você pudesse dar um conselho para a Beba de 2 anos atrás, o que tu falarias para ela? Precisa olhar para a câmera, que daí dá um nervosismo. Não, olha para mim, então. Não vou olhar para ti para não gaguejar. Eu não tenho a cor do teu olho, mas pode ser. Tá. Eu focaria antes em, tipo, olhar para processo, porque no começo, tipo, a Beba de 2 anos atrás, ela tava naquela de ter um monte de contrato ruim para poder ganhar mais. E na minha cabeça, eu achava que o único jeito de eu ganhar mais era acumulando contrato. Tendo mais pessoas. Não tendo uma precificação melhor, porque eu não tinha autoconfiança. Eu achava que eu não valia aquilo tudo. Então, eu falaria para mim, tipo, confiar mais em mim, que realmente, tipo, eu tenho um potencial para crescer e para conquistar, enfim, tudo aquilo que eu quisesse conquistar, e olhar mais, a partir do momento que eu confio mais em mim, olhar mais para a questão, tipo, do negócio em si. Tipo, ter mais a visão de empresária e não a visão de criadora de conteúdo e de estrategista digital. Que eu era aquela que queria, tipo, não, você é a melhor estrategista digital, quero aprender de conteúdo, quero aprender, tipo, de tudo que envolve a parte operacional. E negligenciava financeiro, negligenciava a parte administrativa, não ligava para a cultura da empresa, e nisso, tipo, eu ia acumulando serviço nas minhas costas. Por quê? Porque daí, senão, o funcionário não vai fazer. Aconteceu muito isso. O funcionário ir lá e mandar um negócio para eu corrigir, em vez de eu pegar e ensinar para ele o jeito que eu resolvia. gosto. Não, deixa que eu faço que é mais rápido. Eu vou lá e eu fazia. Então, muito de ter essa mentalidade de que eu não sou a Mulher Maravilha e eu não consigo fazer tudo sozinha. Eu preciso de pessoas do meu lado, porque só assim eu vou conseguir fazer o meu negócio crescer. Enfim, milionária em 2026, estamos aguardando. Espero, comprem meus infoprodutos, social medias para me ajudar. Não ser milionária, mas se eu ser realizada, já criar tá bom. o próximo filho de uma forma, né, confortável. Mais leve, sem precisar amamentar e mexer no computador ao mesmo tempo. Não que isso não vai acontecer, porque é a cara da Beba, gente. É uma mulher que gosta de trabalhar. Gente, esse foi o podcast de hoje, Estúdio 1, com essa massa, com a Beba, com a Débora Rodrigues. Espero que futuramente a gente se encontre, né, aqui pela Pix novamente. Me convide mais vezes, já rompi a linha do cagaço, então agora para as próximas vezes vem mais calma. Agora já foi, agora só vai, gente, agora flui. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Um super beijo, Beba. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.